Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui no Marretão porque hoje, gente, eu vou contar histórias de terror dos inscritos. Mas antes de começar, eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para seus amigos familiares, para a gente tá batendo outra meta de 500 inscritos. 500 não, 600 inscritos, né? E porque a gente tá batendo a meta de 500 inscritos. Então eu estou rumo a 600 inscritos, galera. E eu queria dar um aviso aqui pra vocês, né, gente? Sobre o canal novo de Mother Mystery, os vídeos serão postados talvez amanhã ou talvez quarta, porque eu ainda não defini e eu também não tô com muito tempo de gravar os vídeos, já que já tá no final do meu bimestre aqui na escola, né? Mas enfim, né, gente? É isso, chega de relação e bora lá. Bom, hoje, como eu disse no começo do vídeo, eu vou estar contando histórias de terror dos inscritos. Então, bora lá, a gente começar com algumas levezinhas pra depois ir umas pesadinhas, mas bora lá. Bom, pessoal, bora lá que eu vou começar a contar aqui as histórias. E a primeira história vai estar aparecendo aí na tela. E eu não sei o nome da menina, né, que contou isso, é porque eu tirei print aqui, aí eu não sei o arroba dela. Mas é isso, bora lá. Bom, ela contou o seguinte: tava eu e minha prima um dia jogando Roblox. Aí do nada ela me mostra um erro que deu. Atenção, alguém descobriu seu endereço. Se você não estiver com adultos, corra. Aí eu comecei a tremer, sabe por quê? Porque o código do erro tava 1001. Pra quem não sabe qual é esse código, quando você recebe o código 1001 do Roblox, é um sinal que alguém conseguiu seu endereço, CPF, bairro, cidade e um monte de coisa, né? Entendeu, gente? Então, tipo assim, se você receber esse erro um dia, é porque alguém conseguiu hackear você e conseguiu pegar seus dados, né? Mas assim, eu não acho que alguém de Chique Bahia ia sair de lá pra ir aqui em São Paulo, né, velho? Tipo, né? Mas pesado. Aí, né, ela conta que a prima dela começou a correr e ela ficou com mais medo ainda, porque ela não queria ficar sozinha. E no final, ela tava só em um jogo de erros, entendeu? Em vez, tipo assim, ela pensou que ela recebeu esse código, entendeu? Ela imaginou, tava lá na tela, ó, gente, deixa eu contar aqui pra vocês. Na tela dela tava erro 001. E aí, gente, ela pensou que alguém tinha invadido, entendeu? Invadido a casa dela, alguém tinha descobrido o endereço dela. Só que depois ela descobriu que a menina, né, a prima dela, estava em um jogo de erros. Então, qualquer momento ia aparecer um erro ali, já que ela tava em um jogo de erros, entendeu? E, além do mais, né, tava de noite quando isso aconteceu. Então, gente, ela não recebeu o erro do 1001, de fato. Apenas mostrou ali na telinha do jogo pra ela, mas era falso, entendeu? Era um alarme falso. Mas assim, né, gente, eu gostei dessa história, sabe? Se fosse eu tremeria, velho. Eu tremeria, eu saí correndo aqui, ó, deixar a casa pra ele, gente. Oxe, eu ia embora, eu ia meter o pé. Mas é isso, né? Bora lá pra segunda história. Bom, a segunda história aqui, né, gente? Bora lá, vou ler agora. Bom, a pessoa relata que ela sempre amou filmes de terror. Aí uma tarde ela foi assistir a Freira 2. E, gente, eu queria muito assistir Freira 2, sério. Mas aí, né, gente, a mãe dele, né, dessa pessoa, viu que ela estava assistindo filme de terror e pediu pra tirar, porque ela não gostava desses tipos de filme, sabe? Aí a pessoa tirou e ficou no celular. Aí mais tarde, quando já era noite, a mãe dele e o pai dele saiu de casa e ela ficou sozinha, né? Aí ele foi lá e colocou o filme pra assistir de novo. Aí depois ele perdeu o interesse no filme e começou a mexer no celular de novo, né? Com ainda o filme rolando. O filme tava ali rolando e ele só pegou o celular e começou a mexer e começou a ignorar o filme. E aí, do nada, ele sentiu uma sombra preta com mãos bem estranhas segurando o ombro dele. E quando ele se mexeu, o ombro sumiu. Gente, assim, cara, pesado demais. Gente, eu não gosto dessas coisas, entendeu? Eu e a chifreira, agora eu não vou mais, gente. Desisto. Também tá na Semana Santa, melhor orar do que, né, assistir filmes de terror. Que medo. Tá repreendido. Mas bora lá, né, gente, pra terceira história. Bom, a história aqui, ela conta que foi um pouco engraçado, né? Mas um dia essa pessoa instalou o jogo da Polly. Aí tudo bem. Mas teve um dia que a blusa caiu no chão sozinha e, tipo, a casa dela tava toda fechada. Então não tinha como entrar vento. E também não estava com ventilador. E aí tudo bem, ela ficou um pouco assustada, mas estava de boa. Só que, ultimamente,
ela está vendo muito vulto, entendeu? Ela tá vendo muito vulto, entendeu? Vulto, tipo, é vulto, sabe? Que você olha assim, do nada passa e você não vê mais. Então, essa pessoa está vendo muito vulto ultimamente. E isso começou quando ela instalou o jogo da Polly, gente. E, tipo assim, ela também relata que ela se sentia muito observada, entendeu? E, tipo assim, era muito estranho. Até quando ela dormia com a mãe dela, ela se sentia observada, entendeu? Desde quando ela instalou o jogo da Polly, ela começou a ver vultos, começou a ver as coisas caindo no chão, com uma blusa. E até com a mãe dela, ela dormindo com a mãe dela, ela não se sentiu segura porque, né, tava pensando que alguém tava observando ela. Que susto, gente. E assim, realmente, gente, eu não duvido muito dessas coisas, porque eu também me sinto observada. Tipo, agora mesmo eu estou me sentindo observada, mas tá repreendido, tá? Sai fora! Ai, ai, sai fora, bicho. Oxi. Mas agora eu tô me sentindo observada. Bom, gente, bora lá. Essa pessoa contou o seguinte. Era um sábado e minha mãe deixou na casa da minha avó paterna pra eu dormir lá. E minha prima morava lá junto com os pais dela. Porém, os pais dela estavam viajando naquele dia. E só estava eu, ela e a nossa avó. Então, nossa outra prima mais nova apareceu lá e a gente decidiu fazer uma festa do pijama nos quartos dos pais da prima que estava viajando. E nós dormimos sozinha no quarto. Lá tinha um quadro macabro da nossa falecida tia, que dava a impressão que toda vez que a gente estava olhando pra lá, ela estava olhando pra gente. E pra piorar, a prima mais nova decidiu pegar um monte de brinquedo e colocar naquele quarto. E na cama só tinha um espaço para duas. E como tinha três de nós, uma tinha que dormir na rede perto dos brinquedos e daquele quadro. E quem dormiu? Eu. Foi muito difícil, eu senti uma energia muito macabra até que finalmente consegui dormir. De madrugada, eu acordei com um claro e abri um pouco os meus olhos. E quando eu abri, eu vi um ser observando a gente. Eu olhei para trás e tava minhas duas primas na cama e minha avó tava dormindo. Gente, assim, eu tô com muito medo, tá? Agora eu tô olhando aqui todo canto do quarto da minha mãe, porque eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto. Não gosto. Não gosto dessas coisas. Gente, tô com muito medo, sério. Tô com muito medo. Gente, eu vou chorar, velho. Ai, gente, tô com muito medo. E agora, gente? Ai, que macabro, gente, que medo. E tipo assim... tem pessoas que contam que ter um quadro de alguém falecido na casa é muito ruim, né, gente? Porque, por exemplo, quando você tem um quadro de alguém que já faleceu, pode, não é que, tipo, atrasar, mas pode trazer muitas energias negativas pra dentro das suas casas, principalmente ancestrais, por exemplo. Eu vou contar uma história que aconteceu com a minha mãe, que vai fazer sentido aqui pra vocês, né? Por isso que eu tô falando que não é bom ter quadros de gente falecida na casa, porque traz muitas energias negativas. Galera, me desculpem pelo corte seco, mas enfim, bora continuar que a história ainda não acabou. Meu Deus, gente, socorro. Ai, mas bora lá, tô com medo, mas bora lá. Bom, ela disse assim, eu olhei pra trás e tava minhas duas primas na cama e minha avó tava dormindo no segundo andar. E eu pensei, se não eram minhas primas nem minha avó que tava me observando, quem era? Eu fiquei com aquele pensamento, até que eu consegui dormir. No outro dia, eu comentei isso com a minha prima, a que os pais estavam viajando. E ela disse que sentiu alguém deitando na cama e pensou que fosse eu. E até hoje, ninguém sabe o que aconteceu naquele dia, se foi impressão nossa ou realmente foi uma entidade. Tá repreendido em nome do Jesus Cristo. Tá repreendido. Não tô zoando, gente, é porque agora, quando eu conto isso, eu me sinto muito observada, sério. E eu tenho muito medo, sabe? Meu Deus. Não gosto disso. Bora contar aqui de novo, gente. Tô com medo já, mas bora lá. Bom, vamos contar outra história. Bom, eu estava em casa com a minha amiga, só que ela queria jogar Roblox. Observação, a gente estava sozinha. Bom, a gente jogou Free por uns 20 minutos e nós saímos do marretão e fomos para o Brookhaven. Percebemos que o server estava vazio. A gente viu uma menina muito estranha. Aí tudo bem, a gente pegou uma casa e fez RP. Só que essa menina estranha estava nos observando. A gente estava tentando falar com ela, mas ela estava teletransportando do nada. Aí ela falou algo. Tô atrás de você. Eu e minha amiga começamos a ficar com muito medo. Daí ela falou, vou bater na porta de vocês. Daí a nossa tela bugou toda e aí alguém bateu na nossa porta. Eu e minha amiga ligamos para nossos pais. Tá bom, né? A gente sentiu um vulto.
Pra piorar, faltou luz, nossos pais chegaram e ficaram tudo bem. Nós ficamos 4 meses sem jogar Roblox porque traumatizamos. Desculpa pelo textão. Ai, tá tudo bem, amiga. Bom, ela contou que ela estava jogando Roblox, né? Pra quem não entendeu, ela contou que ela estava jogando Roblox com a prima dela. E ela estava no Brookhaven. E aí, do nada, tem uma menina estranha, né? Tocaram a campainha, Deus me livre. Aí, do nada, tinha uma menina estranha, né? Lá no server. E aí, tipo, a menina falou que ia, né? E ia bater na porta delas, entendeu? E aí, ela ligou, né, pros pais dela. E aí ela viu um vulto, gente, do nada, entendeu? E pra piorar, faltou a luz. Mas aí os pais dela chegaram e ficaram tudo bem. E elas ficaram 4 meses sem jogar Roblox porque elas se traumatizaram com isso. Medonho, gente, bem medonho. Bom, gente, bora lá pra próxima história. Bom, a menina relatou o seguinte. Quando eu e minha prima éramos pequenas, eu tinha 9 e ela 10, a gente fez um mapa na Pig, que era uma cidade toda colorida e etc. Ela era muito grande, demoramos uns 4 dias pra terminar. Quando terminou, a gente brincou lá e etc. Mas um dia depois eu fui jogar lá sozinha, e do nada, quando eu entro, as cores mudaram. Tipo, não tava colorida, tava meio invertido. O que era roxo ficou um roxo meio cinza. Foi muito bizarro. Eu perguntei se tinha sido ela e ela disse que não. Até hoje não sei porque o mapa ficou assim. E não sei o que aconteceu, mas eu fiquei 100 anos sem entrar nele porque achei que era hacker que tinha feito isso. Bom, gente, às vezes acontecem uns bugs mesmo, né, no Roblox. Esse Roblox é todo bugado, entendeu? Já aconteceu vários bugs comigo também, entendeu? Que, tipo, do nada sumiu coisa do meu inventário e etc. Mas, né, eu também nunca vi nada que sumiu do meu inventário, né? Eu fui procurar depois, mas não achei. Mas, enfim, né, fazer o quê? Mas, bom, a próxima história aqui, a pessoa contou o seguinte. Em um dia, eram 9 horas, por aí. Eu morava em um apartamento onde a mãe do dono de lá faleceu em uma noite. Observação, a casa tinha energia pesada. A minha irmã tinha ido tomar banho, se vestiu e foi pro quarto jogar com a minha outra irmã. Do nada, eu ouvi passos no corredor e a luz acendendo. Quando eu olhei pra porta, eu vi a cabeça dela me encarando com um sorriso bem grandão. Quando eu pisquei, a luz apagou e eu corri pro quarto, onde eu encontrei a minha irmã toda vestida e arrumada. E eu tive trauma de ficar em sala sozinha assistindo. Observação, estava assistindo o Nick Game e minha mãe estava no quarto dormindo. Gente, bem bizarro isso. É bem ruim morar em casa de pessoa que já faleceu, né? Porque traz muita energia negativa, né? Porque, por exemplo, se alguém é muito apegado na casa e essa pessoa morre apegada na casa, a pessoa vai ficar ali na casa vagando por lá, entendeu? E não vai sair de lá. E quando chegar pessoas novas, provavelmente essa pessoa vai ter essa reação, vai tentar fazer um inferno na vida da pessoa, né? Mas enfim, agora eu vou contar a penúltima história, gente. Calma aí, deixa eu procurar. Bom, essa pessoa falou assim. Bom, o ano era 2016 e eu tava começando a ir pra escola. Eu ia de ônibus, pois morava longe, mas eu me negava a ir de alguma forma. E a minha mãe me levava e tinha que ficar na escola. Eu me jogava no chão e tudo mais. Até que um dia eu estava brincando atrás da casa. Aí eu viro pra trás e vejo alguém me abaixado, me olhando. Essa pessoa parecia não ter cara, pois ela tava com uma blusa com capuz. Detalhe, a blusa era toda preta com bolinhas brancas. Então minha mãe decidiu ir numa cartomante. Gente, não sei o que é isso, mas a mãe dele foi lá e aí falou que tinha feito feitiçaria pra ela. Mas como eu era o menor da casa, acabou me atingindo. E ela mandou minha mãe procurar pra ver se não achava nada. Minha mãe procurou tanto e achou na minha casa uma flor que meu pai havia trazido do mato. Afinal, a gente já vivia lá. E aí a flor estava toda amarrada em uma árvore. E lá nas raízes da flor tinha um maço de cabelo. Mas sei lá, ele era com um cabelo mais grosso. Minha mãe voltou no cartomante e a mulher falou que era para jogar tudo isso na água corrente. Minha mãe foi e fez, mas não tinha parado. Minha mãe achou um sapo com a boca costurada e tivemos que fincar uma faca nele e deixar ela pendurada por 3 dias. E o sapo não morria. No 4º dia, o sapo sumiu. Enfim, a cartomante não contou quem tinha feito aquilo pra gente. Só falou que era alguém muito próximo e o que havia entrado em mim pra me enlouquecer e querer morrer. Era o meu avô. E ela falou que ele queria me ajudar, mas acabou me atrapalhando. Essa foi a minha história. Pesado, gente.
E realmente, né, existe essas coisas de feitiçaria, né, e etc. E às vezes pega e às vezes não pega. Mas agora, gente, eu vou tentar achar a última história. E no final da outra eu vou contar pra vocês, gente, uma história que aconteceu com a minha mãe. Mas bora lá. Bom, a Pochaco X, eu só consegui o nome dela. Ela falou assim: na segunda semana de aula desse ano, eu tava brincando de porta vermelha, porta amarela com as minhas amigas. É assim, uma pessoa deita no chão e a pessoa faz uma roda em volta dela. Aí começaram a falar porta vermelha, porta amarela, até a pessoa que tá deitada imaginar 2 portas ou mais. Aí a pessoa entra num universo diferente, ela só pode sair se uma dessas pessoas em volta dela falar pra acordar. Então a pessoa deitada vai ditando o que ela tá vendo. E as pessoas vão falando o que ela tem que fazer. E quando ver um homem todo de preto com chapéu é pra correr, porque senão tu morre. Dizem que é na vida real. Enfim, continuando. Era a minha vez de deitar. Então elas começaram a falar porta vermelha, porta amarela. Até que eu imaginei 3 portas, uma roxa, uma verde e uma branca. Falaram pra mim entrar na branca. E eu estava em um jardim de uma casa abandonada, muito velha. Aí mandaram eu explorar a casa e achei um quadro da família. Uma avó, o pai, uma mãe e um filho. Mas não tinha nada de assustador na casa. Então mandaram eu pegar uma faca pra me proteger e ir no vizinho. Toquei a campainha e eles pareciam ser do bem. Então eu chamei um menino que parecia ter 18 anos ou mais para ver a casa em que eu tava. Ele foi na casa e entrou, mas quando passou pela porta, eu escutei um tiro. Ele caiu no chão, eu estava fora da casa. Até que tinha um pé em cima dele, de uma pessoa toda preta saindo de dentro da porta. As minhas amigas me mandaram sair dali e correr pela rua. Na rua tinha um Fusca vermelho, ignorei e continuei correndo. Até que eu escuto barulho de moto. Olhei pra trás e tava aquele moço todo de preto dentro do carro. Ele quase me atropelou, mas me mandaram acordar. Não sei se foi bem terror, mas foi isso. Beijos. Um beijo e um saco. E um salve, Nai. Mas bom, essa história, gente, foi bem bizarra. Eu não sei como a pessoa consegue, né, entrar em um universo paralelo, né? Mas bora lá pra história que eu tenho da minha mãe. Bom, a minha mãe, gente, antes, né, já faz um tempo, ela falava, né, que ela via espíritos. Não é espíritos, é meio que vultos, tá, sabe? Tipo assim, do nada ela tava lavando uma louça ali, e do nada quando ela virava pra trás, ela via um vulto, do nada, rápido. E aí, gente, também, toda vez que ela dormia, tipo assim, ela não gosta de dormir em um lugar muito escuro que é fechado. Ela gosta de ter uma luzinha sempre pra, se caso ela queira andar no quarto, né, procurar alguma luz, algum ar, ela ter, né. E aí, sempre, gente, ela via alguém tentando abrir a porta do quarto dela. Tipo, ela fechava a porta do quarto dela e todo dia ela via a maçaneta, né, da porta se mexendo, tipo, sozinha, tipo, como se alguém estivesse tentando abrir e entrar. E aí, gente, a minha tia, ela falou pra minha mãe abrir a porta, falar assim, entra, só que minha mãe não teve coragem. E aí, depois disso, né, ela rezou muito, né, muito, e depois essas coisas pararam. E sim, gente, essas coisas, né, que, tipo, a minha mãe via, maçaneta da porta, né, do nada, tipo, se mexendo sozinha, alguém tentando entrar, eu acho que é, tipo, meio que ancestrais, sabe? Porque realmente tem alguns ancestrais da nossa vida que trazem coisas para o futuro e para o presente. Por exemplo, você tá vivendo ali sua vida normal, e aí do nada você vê algum vulto, alguma coisa, pode ser ancestrais. E aí, gente, depois disso a minha mãe começou a rezar e depois disso isso parou com tudo, entendeu? Mas assim, realmente ancestrais, feitiçaria, como a pessoa ali contou, né, que tinha feito uma armação pra ela, realmente isso existe, né, gente? Porque a gente vive em um mundo espiritual. Mas bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo para seus amigos familiares, para de tomar medo de ser inscritos. Mas é isso, gente, tchau, até o próximo vídeo.